Oi, pessoal. Vamos começar hoje mais um cast de saúde. Hoje a gente traz uma celebridade desse mercado de telemedicina, uma coisa assim que a gente vem escutando falar a partir da pandemia, né? 2020, escuta-se muito disso, mas hoje a gente vai desmistificar um pouco, conversar um pouco com ele, vai trazer algumas novidades para a gente aí e ver o que a telemedicina está entregando para essa nossa área de saúde. E inclusive para os corretores também, né? Porque é um negócio que a gente vê lá na operadora que tem a telemedicina, mas o corretor também pode estar mergulhado nesse assunto aí e pode comercializar, pode trabalhar. Tá, então aqui a gente está trazendo hoje o Elimane da Click Life. Seja bem-vindo, Elimane. Obrigado, Marquinhos. É um prazer ter você aqui. A gente está há bastante tempo ensaiando essa conversa aqui. A gente conseguiu ajustar as agendas, né? Então, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí, falasse da sua vida, até você chegar a Cliff Life, qual que é o seu business, se tem outros. Vamos conversar. Bacana, Marquinhos. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito importante. É um assunto que merece ser discutido, né? A telemedicina, como você falou, ela está em alta desde 2020. A telemedicina não é nova, não é algo que surgiu em função da pandemia, mas ela se popularizou, com a pandemia justamente pela necessidade. Falando um pouquinho de mim, Marquinhos, eu sou formado em jornalismo. Eu trabalhei muitos anos lá em Belo Horizonte, em emissora de televisão. Eu sou belo-horizontino, né? Estou morando aqui em Ribeirão Preto há 4 anos. Vim para cá porque um dos sócios da nossa empresa é o Dr. Augusto Cury. Ele mora aqui em Ribeirão e ele, na época que a gente estava estruturando a empresa, achou conveniente que a gente tivesse todo mundo aqui envolvido, né? Uma cidade maravilhosa. O único defeito de Ribeirão é o calor. Tirando isso, não perde para nenhuma cidade do mundo. E eu trabalhei muitos anos, Marquinhos, com a editoria de tecnologia em Belo Horizonte, tanto no jornalismo impresso como no televisivo. E de uns anos para cá, comecei a me empolgar muito com a parte de tecnologia. Eu sempre gostei, mas a tecnologia ela tem que mudar a vida das pessoas, né? A gente vê hoje tanta gente usando para o mal, a gente vê hoje tanto golpe, né, Marquinhos? É Uhum. um número assustador de gente que usa a internet para poder tirar dinheiro dos outros. E eu pensei assim, vamos fazer alguma coisa que realmente vai ajudar as pessoas. E em 2018, finalzinho, 2018, 2019, surgiu a ideia da gente criar um projeto que usasse a tecnologia para democratizar o acesso à saúde. Você tem hoje o iFood, que democratizou, né, a entrega de alimentos. Você tem a Uber, que dispensa comentários, uma empresa que conecta quem precisa de transporte com quem está disposto a oferecer. E por que não fazer isso também com a medicina? Então surgiu a Click Life no ano de 2019. A gente começou a desenhar o projeto. E ele é fruto, Marquinho, de uma experiência que eu tive com um projeto social que eu sou envolvido, que é o Vida na Estrada. É um projeto que nós temos em Minas. É um ônibus que roda o estado de Minas todo e ele para ali em cidades com baixo IDH, né, baixo índice de desenvolvimento humano, e fica ali 10, 15, 20 dias fazendo atendimento gratuito. Médico, psicológico, dentista, enfim, tem toda uma estrutura. Só que é um ônibus, é um só, e ele roda o estado de Minas e faz muito pouco em função do que poderia ser feito, do que precisa ser feito. Então eu falei, gente, vamos usar a tecnologia. O Cury, na época, abraçou a ideia, topou, embarcou comigo nesse sonho, né? Nós não inventamos a telemedicina, a gente só tentou, e graças a Deus com sucesso, fazer com que ela fosse algo acessível, né? Então a empresa surgiu em 2020, 2019, 20, estamos aí no mercado já, graças a Deus, bem consolidados. Nós somos hoje, Marquinhos, uma das poucas empresas no Brasil que são donas da própria tecnologia. Se você for no Google agora escrever telemedicina, vai aparecer inúmeras páginas de empresas que oferecem esse serviço. Mas se você for fuçar um pouquinho, você vai chegar num número muito pequeno de empresas que são as donas da própria tecnologia. Muitas empresas fazem o que a gente chama de white label. Eles Uhum. compram o serviço nosso e a gente entrega com a marca daquela empresa. Então, hoje a gente está muito bem posicionado no mercado. Ô, Elimane, assim, começando de verdade mesmo, como é que você explicaria essa revolução da telemedicina no Brasil? Porque se for um negócio, ouvia-se falar, outra operadora tinha isso, mas era assim, uma demanda, me parecia muito para falar que tinha um produto a mais, tal. Mas assim, 2020, final de 20, 21, e aí essa revolução da telemedicina, eu falo revolução porque está atendendo, não é só lá um pronto atendimento, ele está atendendo
Fala aí para mim, vai. Sim, sim, Como é que foi essa evolução? Como é que vocês é lógico, ela já existia antes, sim, mas o sim, boom foi agora, sim, sim. essa esse Essa corpo que tomou. É popularização, o né, corpo que Marquinhos? tomou de Isso, verdade. o volume. Então, Marquinhos, a telemedicina ela remete à década de 90, tá? Como que ela funcionava? O médico fazia o atendimento no consultório e ele podia, isso é uma regra, era a regra antiga da telemedicina, ele podia continuar atendendo o paciente pela telemedicina. Mas o primeiro atendimento tinha obrigatoriamente que ser feito dentro de um consultório, que é o padrão ouro que eles chamam, que é a consulta presencial, nada nunca vai superar ela. Porém, com a pandemia, Marquinho, foi necessário prover um jeito diferente que as pessoas pudessem se consultar, porque de repente você estava em casa com uma dor de estômago, você não ia sair de casa para ir para um hospital e voltar para casa com Covid. Então, a Covid, né, infelizmente, uma pandemia que destruiu o mundo, né, mudou todo o mundo, mas ela, nesse ponto, foi positivo para democratizar o acesso no sentido da telemedicina. Então, ela começou a ganhar volume em 2020, quando a gente teve ali em março, abril, o ápice da Covid, aquele lockdown, tudo fechado, você não podia sair para fazer nada, e a telemedicina começou a ganhar corpo. Inicialmente com o pronto atendimento, né? O foco, inclusive, nosso, inicialmente, era o PA. Você está passando mal, você clica no botão, entra numa consulta, é atendido, recebe receita, recebe pedido de exame no seu celular, vai na farmácia, compra e resolve seu problema. Só que as pessoas começaram a perceber que, poxa, se eu posso ir numa consulta de pronto atendimento pela telemedicina, por que eu não posso ir também num psiquiatra? Por que eu não posso fazer uma consulta de dermatologia? Por que eu não posso fazer uma consulta de pediatria? E aí, aos pouquinhos, o próprio mercado, os próprios usuários começaram a ter esta demanda. E você falou algo muito interessante, Marquinho. A telemedicina ainda, por mais que a gente fale todos os dias, a gente vê matéria, uma emissora grande aí, nacional, recentemente soltou uma matéria de minutos falando sobre a telemedicina, ela ainda, Marquinho, é muito pouco utilizada, tá? Existe uma estatística aí recente de que no máximo 10% da população já teve algum contato com a telemedicina. Então nós estamos falando de um mercado gigante para ser explorado. E os planos de saúde agora, 2024 para 2025, que estão se atinando para a necessidade de oferecer o serviço de telemedicina. E é um serviço, Marquinhos, que para o plano de saúde, por que ele é interessante? Ao mesmo tempo que ele traz a praticidade e comodidade, isso né, dispensa comentários, você está em casa sentado, você clica com um botão, você está falando com o médico. Você não tem que sair de casa, andar, estacionar seu carro. Ele traz uma redução no custo para o plano de saúde. Porque hoje o plano de saúde, quando você pisa dentro de um pronto atendimento, você está gastando pelo menos R$ 75. Esse é um cálculo que a gente fez. Por quê? Você pisou ali, você está pagando a luz, a água, o A de porteiro, a pirona. dipirona. Isso assim, e é um cheque em branco, Marquinhos, porque o médico no PA, se ele entender que você precisa fazer uma ressonância, esses R$ 75 que seria ali uma medicaçãozinha na veia, isso aí vira 5 mil, se pedir muito exame, 10 mil. Então, com a telemedicina, a gente consegue justamente ser parceiro do plano de saúde nesse sentido. Então, é um mercado novo, por mais que a gente já esteja aí há 5 anos, né, falando em telemedicina, é novo. Poucas pessoas ainda, se você pensar numa massa de mais de 200 milhões de brasileiros, tiveram realmente uma experiência com a telemedicina. Então, é algo que tem muito para crescer, Marquinhos. Acho que a gente vai vivenciar aí nos próximos anos Ô Limani, uma a crescida. Kick Life ela é assim, ela é vista como uma das grandes desse mercado em referência em telemedicina aqui no Brasil, né? Para você, assim, qual que foi o ponto de virada, né, para chegar nesse patamar aí? Sim. Marquinhos, foi em 2022, Hum, 2022, quando foi aprovado e regulamentada a telemedicina. Porque até então ela estava funcionando no Brasil, né, em caráter decreto presidencial. uhum. Né? Na época o presidente era o Bolsonaro, ele fez um decreto dizendo que podia se trabalhar com a telemedicina. E março, salvo engano, abril de 2022, teve uma reunião no Congresso, né, o Conselho Federal de Medicina também estava envolvido, e eles entenderam que realmente a telemedicina ela é uma evolução na área da saúde. Então, em 2022, Marquinhos, eu vejo que foi o marco, porque se o governo, se o Congresso, se a própria Conselho Federal de Medicina não tivesse aprovado essa mudança, qual que é a mudança? Que a primeira consulta de um paciente pode ser pela telemedicina.
nós teríamos regredido exatamente, absolutamente tudo que a gente viveu de 2019 até 2022. Então, 2022 foi um ponto de partida mesmo, né? Foi um ponto de virada. E de lá para cá a gente tem visto um crescimento muito grande. Tá. Então, assim, é um mercado regulado. Não é esse negócio, Não, vou criar uma estrutura e fazer, ele tem regulação. tem regulação. Hoje, para você ter uma ideia, Marquinhos, a nossa empresa está registrada no Conselho Federal de Medicina. A gente cumpre uma série de exigências. O nosso sistema, ele tem níveis de segurança, porque nós estamos lidando com dados extremamente sensíveis, né? Nós não estamos lidando só com nome e CPF. A gente está lidando com indicadores de saúde, com prontuário médico, que é algo extremamente complexo. Então, é um mercado muito regulamentado, né? Ele já está hoje, em termos de legislação, totalmente pacificado. Existe a lei da telemedicina, ela tem uma série de regras que você tem que cumprir. Por exemplo, uma regra que é muito descumprida por alguns profissionais é a prática da telemedicina pelo WhatsApp. Isso é proibido, Marquinhos. Porque o WhatsApp não é uma ferramenta própria. Ele não tem ali um registro de prontuário, o WhatsApp não tem uma criptografia própria da área da saúde. Então tem tem uma série de regras que a gente tem que cumprir. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu vou montar uma telemedicina. Eu tenho aqui um computador, um programinha, eu vou botar um Google Meet aqui para fazer as coisas. Não é assim que funciona. Então existem uma série de regras, né? Além do registro, a gente hoje tem toda a parte médica. Então a nossa empresa hoje a gente tem um diretor médico, ele assina. Qualquer coisa que aconteça, ele tem um responsável por trás. Então, assim, não é uma coisa, não é brincadeira, né? Não é. Ô, Liman, quantas vidas vocês estão hoje com a Click Life lá? Sim. Porque assim, a gente fala de Click Life, mas isso vocês estão por trás de grandes operadoras e de grandes sistemas de saúde, Sim. hoje dentro do Brasil, de Ribeirão Preto, e aí você cresceu, né? Sim, Você Marquinhos. aumentou. Não Hoje. sei se você pode até falar É, das operadoras, sei lá. então, a gente tem algumas cláusulas contratuais que a gente não pode citar justamente por ser um serviço que a gente presta no formato white label. Mas hoje a gente está em aproximadamente 1.800.000 clientes que são atendidos diretamente pela nossa telemedicina. E tem muitos planos de saúde, muitos mesmo, grandes planos, grandes seguros de saúde que utilizam a nossa tecnologia e que você não sabe que é a Click Life que está por trás. Então, de repente, você chamou uma consulta aí no seu convênio, não posso falar os nomes aqui, mas você chamou, quando você clicou no botão ali, o médico que tá atendendo você é o médico da Click Life. A tecnologia que está por trás daquilo ali é a tecnologia da Click Life. Então, é justamente por isso. A gente trabalha hoje com esse modelo white label, né? Que traduzindo, eu pego a nossa tecnologia, o nosso sistema e plugo ele onde eu quiser. Então eu consigo hoje atender absolutamente qualquer tipo de plano de saúde, operadora, e extrapola, né, Marquinhos? A gente não fica restrito somente a essa área. Já tem de cartão de benefício, enfim, uma série de empresas que são atendidas. Então, de repente, você foi atendido aí já por um médico da Click e você não sabe o que é Click. Na sua cabeça está lá a marquinha do seu plano de saúde. A telemedicina, ela, assim, é bem falada, está aí no mercado, mas você acha que ainda existe uma resistência? Existe sim, Marquinhos, existe sim por dois motivos, tá? O primeiro motivo é porque nós somos, talvez a minha geração, né, a nossa geração, ela ainda está muito ligada ao presencial. É aquela coisa assim do médico pôr a mão em você e você fala, pô, o médico pegou em mim, agora eu vou ficar bom, né? Então existe essa resistência porque nós fomos criados nesse modelo, né? Eu, quando era criança, passava mal, minha mãe me levava para o médico. Minha mãe não ligava para o médico, ela ia lá, eu ficava na fila, enfim. Então existe essa resistência até que seja realizada a primeira consulta. Depois que o paciente tem a primeira experiência com a telemedicina, aí inverte, Marquinho, é difícil esse paciente sair de casa, porque olha o trabalho, o cara tá passando mal. Vamos pensar que você está em casa à noite, 8 horas da noite, passando mal. Você troca de roupa, entra no seu carro, dirige, estaciona, para num PA, numa recepção, faz uma ficha, fica ali esperando com a pulseirinha, aí vem o enfermeiro, te atende. Cara, brincando, 2 horas do seu dia vai embora. Telemedicina, você está em casa. Pô, tô com uma dor aqui no estômago, uma dor de cabeça. Clica num botão, 10 minutinhos, você está falando com um médico. Doutor, tô com assim, assim, assado, faz isso. O médico, na telemedicina, Marquinhos, já existe hoje uma série de protocolos próprios para o atendimento via telemedicina. Então, o médico que está ali,
Vou falar que ele é melhor porque não dá para a gente quantificar, mas ele tem uma capacidade de perceber a doença do paciente muito maior do que talvez o médico presencial, porque ele tem que ficar atento aos detalhes. Ele não está vendo o paciente ali presencial. Então, Marquinhos, a primeira resistência é essa em função do perfil da idade. A moçadinha mais nova, cara, telemedicina já clica, já entra, faz consulta, pega a receita. Então a gente está vendo aí essa resistência. E a segunda, que me entristece, Marquinhos, são as pessoas que tiveram uma primeira experiência ruim com a telemedicina e ela fala, não funciona, não dá certo. Por quê? Talvez por ter feito num serviço que não é tão apropriado, né? A gente acabou de falar aqui sobre pessoas que fazem telemedicina de maneira arcaica, de maneira artesanal. Então teve uma experiência, de repente o médico não foi atencioso. Porque assim, Marquinhos, o que a gente preza hoje lá na Click Life? Você já deve ter passado por isso, quem está assistindo esse podcast com certeza também. Você ir numa consulta médica, o médico mal olhar para você. Ele está sentado na mesa, você senta, ele não te vê. O que você tem? Três toquezinhos no computador, pega um papel, te entrega, próximo. Então, tem muito médico que acha que fazer isso na telemedicina não é a mesma coisa, Marquinhos. A telemedicina tem que ser humanizada. E isso a gente traz muito do Cury. O Cury tem isso muito forte. E quando a gente montou a empresa, ele falou, cara, eu quero fazer uma telemedicina diferente de tudo que já foi visto. Muita gente acha que a telemedicina é só ir lá, clicar no celular, né? Mas o que tem a mais aí na Click Life aí assim, você tá entrando nesse caminho, eu acho que qual que é o... O Marquinhos, hoje nós trabalhamos com um princípio que vem do SUS, né, que é o atendimento primário à saúde. O que é o atendimento primário à saúde? É você tratar o paciente, que a gente chama tratamento 360 graus. A gente não trata somente o problema, né? A gente tenta antecipar esse problema. Então, quando o paciente ele está na nossa base de dados, existe hoje a nossa equipe de enfermagem, ela faz uma busca ativa desse paciente. Então, se o Marquinhos está lá e o Marquinho é um hipertenso, a gente não vai esperar a sua pressão subir e você chamar uma consulta. A gente vai entrar em contato com você periodicamente. Marquinho, você não quer passar por uma consulta, de repente para ajustar uma dosagem de medicamento, bater um papo com o médico, ver se você está apresentando algum sintoma que merece um cuidado maior. Então, Marquinhos, a gente trata hoje a saúde muito além do que simplesmente uma consulta, né? A gente vai além, a gente tenta entender a demanda daquele paciente e tratar ele na raiz do problema. Porque se a gente consegue antecipar, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Então, a gente hoje lá tem nós temos grupo de hipertenso, grupo de diabético, grupo de grávidas. A gente tem uma série de trabalhos que a gente faz que não são simplesmente uma consulta médica, vai muito além disso daí. Então, é o tratamento que a gente chama de 360 graus. Entendi. É assim, né, Limone? Eu sou um entusiasta desse negócio de telemedicina, assim, desde quando a gente começou a tratar, eu já venho vendo, já venho tratando, já fiz diversas consultas por telemedicina, eu sou assim, sou entusiasta disso daí. Eu sou entusiasta, assim, lá no começo a gente fazia só pronto atendimento e tal, mas aí depois agora dermatologia, mas dermatologista, hoje a câmera do celular chega a ser mais precisa do que... Muito. Ixi. Então, eu sou um entusiasta disso, né? E assim, eu achei que não ia nem... A ideia nossa não era nem falar sobre isso, mas assim, sem dar muito spoiler aí, né? Mas já dando, vamos falar. Nós dois aí, nós estamos formatando, a Casa do Saúde aí, está formatando um produto com a cara, né? De telemedicina, vai ter um pouco, uma coisa, algo a mais. Fala aí um pouquinho desse negócio aí que a gente está tratando. E assim, o pessoal que está assistindo, os corretores aí, eu acho que é um produto que vai interessar muito na comercialização final. Marquinhos, eu atribuo eu já vou falar sucesso, porque eu já sei que isso vai ser um sucesso, à sua visão, porque você é um cara que faz uma leitura muito apurada do mercado. E o que a gente vê hoje, Marquinhos? Nós temos hoje dois extremos. A gente tem os planos de saúde, que estão altamente caros. Me assusta todo mês quando chega a minha fatura do plano de saúde. Parece que os caras combinam de subir todo mês, né? Tá um absurdo. E a gente tem, por outro lado, o SUS, que eu sou ferrenho defensor. Acho que o SUS é uma ideia sensacional, mas tem os seus problemas porque é muita gente. Então, existe um limbo, existe um grupo de pessoas, Marquinho, que precisa de saúde, todos nós precisamos. Então, nós estamos formatando, aí fica... Não vamos contar muito, mas estamos formatando um produto que vai tentar unir a qualidade do plano de saúde
com a ideia de cuidado que o SUS tem. O SUS é um excelente projeto. Então a gente vai formatar, estamos para lançar aí em breve, talvez quando você assistir esse podcast o produto já tenha saído, mas é um produto justamente que vai vir para atender esse público que está no meio. De repente uma pessoa que não tem condição de ter acesso a um plano de saúde em função, por uma série de motivos, por valor, enfim, de repente na região não tem, e aquela pessoa também que não quer ficar à mercê do SUS, sabe? Que vai conseguir ser atendido, mas quando? Vai conseguir fazer um tratamento, mas quando? Então a gente vem com um produto novo, né? Não é um produto apenas telemedicina, é um produto mais completo, que vem com clínica, com laboratório, com atendimento presencial, inclusive, quando for necessário. Nós estamos desenvolvendo uma série de parcerias estratégicas, né, não somente em Ribeirão Preto, mas aqui na região. Estamos com a capacidade de atender talvez aí 15 a 20 cidades no entorno de Ribeirão. Então é um produto que, em breve, você vai ver, Casa do Saúde vai ter o produto próprio. A gente não vai substituir o plano de saúde, também não vamos substituir o SUS, mas vai ser uma alternativa muito Assim, quando a bacana gente aí. trouxe essa ideia lá para a operação Click Life, o Limani, o pessoal lá, eles abraçaram, né? E assim, a gente vem costurando isso daí bem direitinho para levar para a Praça de Ribeirão Preto, e essa região metropolitana que a gente fala aqui, uma coisa diferente, um negócio assim que entrega um pouco de saúde presencial, telemedicina, Uhum. né? É uma mescla, né, Marcos? Justamente. É o que a gente vai entrar nesse mercado aí, vamos pensando numa falha de todo mundo, Sim, né? exatamente. O A gente vai SUS fazer atende bem, diferença. mas tem 6 meses de para atender um cliente numa ressonância, o cara precisa de um PA, fica lá 6, 7, 8 horas, a gente com a telemedicina consegue fazer isso. Reduzir esse tempo. Aquela empresa que gostaria muito de contratar um plano de saúde para os colaboradores, mas quando vai lá, tem lá mais de 30, 40, 50 funcionários, a faixa etária fica muito cara. Uhum. E aí eu acho que o mercado vai Tem gostar espaço. disso daí. E Tem tem espaço para espaço todo e mundo. tem demanda, Marquinhos, Sim, tem né? espaço para todo mundo. A gente vai entrar num negócio que, assim, você falou lá no começo, é um quesito social, também é um quesito social. Eu penso muito nisso, viu, Limão? Sim, Que assim, a gente está olhando para aquele cara que não pode pagar um plano de saúde, ou ele entra no plano de saúde, ele fica lá 3 meses, apertou o orçamento, cancela. né? E vai de novo, faz outro, cancela. E aí, assim, fica nesse mundo dessa volatilidade aí, e isso não funciona muito bem, né? Sim, sim. E aí o cara, se ele conseguir, vamos falar, entrar num produto que se ele precisar lá de um presencial, ele vai ter. Isso. Se ele precisar de um pronto atendimento de baixa complexidade, aquilo que a gente estava falando no começo, entrou no PA lá, no pronto atendimento, que seja de uma Santa Casa, custa dinheiro. Sim. Mas se a gente tiver isso lá, um preço bem Sim, legalzinho. acessível, claro, Então, com assim, certeza. bom, já demos muito Já deu spoiler. spoiler demais. Mas, Marquinhos, olha, você falou um negócio que eu acho que é importante a gente mencionar, que é a questão da parte social da saúde, né? E aconteceu comigo um fato muito interessante e assim, a gente começa um negócio, Marquinhos, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero ter sucesso financeiro. Acho que todos nós queremos, né? A gente quer dar um bom futuro para a família da gente, a gente quer garantir uma aposentadoria tranquila. Mas aconteceu um fato muito legal. A gente estava mexendo no nosso sistema de telemedicina. Isso deveria ser aí por volta de 11h30, meia-noite. Geralmente é o horário que a gente começa a fazer as manutenções, que o volume de uso diminui. Então a gente consegue mexer, fazer um testezinho ou outro. E foi não lembro a data, mas tem mais ou menos uns 2 anos. Eu estava junto com um técnico nosso, fazendo alguns testes. E eu estava online, estava conectado, né? Só falando rapidamente, nossa telemedicina, você passa primeiro por uma triagem com um profissional nosso, da nossa equipe, e depois o nosso profissional te encaminha para o médico. E eu estava ali naquela função de triagem, né? Hoje é feito por uma equipe de enfermagem. E eu estava ali online, por acaso, e tocou uma consulta. Eu esqueci de apertar o botãozinho para ficar offline. E eu falei, puxa vida, e agora é um paciente de verdade, não é teste. Falei, tô aqui já, né? Existe um roteiro, uma anamnese, são perguntas básicas, peso, altura, qual que é a queixa principal, e depois a gente encaminha. Falei, eu vou atender esse paciente. Atendi, era uma senhora, talvez aí uns 65, 70 anos, e na hora que ela viu, ela falou assim, olha só, tem alguém aqui na tela do celular. Aí eu falei,
Pois não, tem sim, tem uma pessoa aqui para fazer o atendimento da senhora, como que eu posso ajudá-la? Ela falou, contou a história dela, e por que que a história dela me marcou, Marquinhos? Ela era moradora de uma cidade do interior do Pará, cidade bem simples, e ela falou para mim assim: olha, tem meses que eu tô precisando falar com um médico. Eu fui aqui no centro de saúde, fiz um exame, eu tô com o resultado do exame aqui e não consigo médico. O médico vem aqui a cada X meses e eu nunca sou a prioridade do atendimento. E o meu filho pagou para mim esse negócio de telemedicina. Eu vou falar muito sinceramente pro senhor. Eu nem acreditei que esse negócio ia funcionar, mas eu vi que funciona. Então quero que você, como é que é o atendimento? Eu expliquei para ela, ensinei ela a anexar o resultado do exame dela, passei ela para a médica. Então, Marquinhos, naquele momento eu vi que a gente tem que ser movido por propósito, né? E o propósito hoje meu e, consequentemente, da empresa é democratizar o acesso à saúde. Você pensar, Marquinhos, que aqui em São Paulo nós conseguimos levar saúde para uma senhora no interior do Pará. Isso é muito poderoso, Marquinhos. E é isso que move a gente hoje. Lógico que a gente quer ter sucesso financeiro, né? Enfim, existe todo o nosso interesse por trás, mas quando eu tive essa experiência, eu falei, puxa vida, eu fui dormir feliz, porque eu vi que realmente a gente está conseguindo levar saúde para pessoas que antes não tinham. E a Click Life hoje, Marquinhos, nós estamos no Brasil todo, em absolutamente todos os estados brasileiros, temos já também braços no exterior, tanto Estados Unidos quanto a região aqui da América do Sul. Então eu vejo que a telemedicina, muito mais do que somente um business, ela é também um transformador de vidas. Eu acho que a gente tem poder nas mãos, Marquinhos, com esse produto, com esse projeto que a gente vai lançar, não somente ter um recurso, não somente proporcionar um acesso à saúde para as pessoas, mas mudar também a vida e a realidade de muita gente. É. Aí nesse caminho aí, Limani, como que você enxerga a telemedicina como assim uma alternativa real para quem não consegue arcar com o preço de um plano de saúde? Porque hoje a gente sabe, a Casa de Saúde lá tem lá desde de Bradesco até Sul América, os planos regionais no Brasil Os inteiro, tradicionais, né, os Marquinhos? tradicionais, mas assim, tem gente que até tem uma renda razoável, mas tem 5 pessoas na família, Sim. né? E se 5 pessoas na família, o cara é lá de 40 anos e vamos descendo todo mundo, ele vai pagar num mais simples dentro da Uhum. praça de Ribeirão Preto aí, vamos pensar aí uns 700, 800 reais. O plano mais O simples, o básico. básico, né? A telemedicina, você enxerga que é uma alternativa? Ou a telemedicina agrupado com esse propósito da Casa de Saúde aí, é sustentável isso? Sim. É eficaz? É sim, Marquinhos, por dois motivos. O primeiro é que o plano de saúde, pensando na telemedicina de maneira isolada, o plano de saúde tem toda uma estrutura que ele precisa manter, né? Então ele tem que ter ali toda uma série de estrutura física, enfim, equipe, empresa, que envolve muitas coisas presenciais, e a gente sabe o tanto que é caro. Para fazer uma analogia, Marquinhos, é mais ou menos você comprar um produto na internet e comprar na loja. É fato que na internet é mais barato. A internet, o cara não tem que manter uma loja física, funcionário. Ele tem ali o sistema que faz a gestão, ele tem uma boa logística, e com a telemedicina a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, o primeiro fator é esse, a questão da própria estrutura. A gente faz com que a tecnologia faça o trabalho que talvez no presencial é feito por pessoas. E também, Marquinhos, por uma questão de acessibilidade. Por exemplo, o plano de saúde, vamos pensar aqui em Ribeirão Preto, né? Nós temos uma quantidade X de médicos. Então, de repente, você vai precisar fazer uma consulta com. Eu vou citar uma especialidade que está em alta e que não tem, que tem muita demanda e pouco profissional, que é a neuropediatria. Então, hoje, os pais querem ter um diagnóstico do filho com TDAH, alguma coisa assim, estão procurando os neuropediatras. Então, Marquinho, presencialmente você tem uma capacidade limite. Você tem aí quantos profissionais de neuropediatria em Ribeirão? Talvez aí 5, não sei. Agora, com a telemedicina não existe fronteira. Eu posso ter um médico atendendo lá no Rio Grande do Sul, um paciente lá no Amazonas. Então, a gente passa a ter uma rede muito mais ampla do que se você for pensar numa estrutura presencial. Então, a gente fazer essa mescla, Marquinho, do online
com essa versatilidade, com essa possibilidade de você conectar pessoas que estão em diferentes pontos, né, usando a tecnologia com o presencial, é um sucesso, mas que não tem como isso não dar certo. Por quê? Você pega a tecnologia e une ela justamente à parte do presencial. Lógico que a pessoa um dia vai precisar do presencial. Hoje, estatística nossa, Marquinhos, 93% da demanda da telemedicina a gente consegue resolver na telemedicina. Os outros 7% são divididos em dois grupos. 4% são situações que a gente não vai resolver mesmo pela telemedicina. Não tem jeito. Chega no limite médico. Ele vai falar para você, Marquinhos, não consigo resolver pela telemedicina, vai para o presencial. E os outros 3% são especialidades. O nosso médico do PA vai te atender, Marquinhos, estou preocupado com o seu coração. Vou te dar um paliativo aqui, mas eu já preciso que você faça uma consulta com um cardiologista. Então, em algum momento, essa pessoa vai precisar do presencial. E para isso vem o nosso produto. Para unir o online com o presencial. Então, nós vamos ter uma rede gigante em Ribeirão Preto de farmácia, laboratório, clínica, centro de diagnóstico por imagem. Né? Essas parcerias todas já estão construídas. Então, Marquinhos, eu acho que nós vamos ter um grande diferencial justamente em função disso. Vamos unir a versatilidade do online com a necessidade do presencial, que infelizmente em algum momento a gente vai precisar. E aí, assim, não vai ter fila, né? Zero fila, Marquinhos. Porque, Hoje a gente assim, trabalha quando você, assim. Quando você pega lá, quantas especialidades tem de verdade lá no... Ô Marquinho, esse negócio de especialidade é um negócio muito doido, né? Uhum. Esses dias agora eu descobri que existe, por exemplo, um ortopedista especialista em osso da mão. Então, assim, a gente tem especialidades e subespecialidades. Hoje a ClickLife tem absolutamente todas. Lógico que demanda, vai muito em função da demanda, né? Mas hoje são mais de 40 especialidades diferentes. Isso eu estou falando no online, né? No presencial a gente vai ter também uma rede ampla, mas tudo que você pensar em termos de especialidade a gente consegue atender. É lógico, Marquinhos, que cada especialidade tem a sua resolutividade pela telemedicina, né? Por exemplo, você trabalhar uma oftalmologia pela telemedicina é um pouco mais complicado. Como que funciona? Hoje, algumas especialidades a gente tem elas no caráter para tirar dúvida. O paciente está com uma dúvida, olha, eu fui numa consulta e o médico passou, vou usar a oftalmologia como exemplo, passou um colírio. Eu estou pingando, mas meu olho está ficando vermelho. O senhor pode trocar por um outro? Então, ele é muito mais para orientação do paciente do que para a efetividade da consulta. Porque algumas especialidades, Marquinhos, por exemplo, a oftalmologia, tem que pôr o cara ali no equipamento, olhar o olho dele, né? Por mais que ele mande uma foto, você falou aí dos celulares que têm o poder de imagem, enfim. Existem alguns Tem graus. limitação, né? Tem limitações. É. Infelizmente, tem algumas que têm limitação. Ô, Limani, a ClickLife, você falou agora há pouco sobre aquele lá do Cure, do atendimento humanizado, né? Existe um jeitinho lá? Um jeitinho digital? Existe um jeitinho digital, Marquinhos, existe. E a gente trabalha muito isso lá hoje, porque a gente preza muito por isso, Marquinhos. A pessoa que entra ali procurando uma consulta médica, ela já está fragilizada em função da situação física dela. Então ela não precisa ser ignorada, ela tem que ser acolhida. Então a gente trabalha muito isso lá, Marquinhos. A nossa equipe ela é toda treinada, existe uma série de protocolos que a gente tem, porque assim, talvez você já tenha passado por isso, quem está assistindo também, parte da sua enfermidade física ela está aqui na sua cabeça. Né? E já aconteceu várias vezes comigo, eu tô passando aquele mal, e a gente que é homem, né, Marquinhos? Dá uma gripe, a gente acha que vai morrer. Você pisa no hospital e sabe que você tá ali, você já começa a se sentir melhor. Às vezes né? Às vezes sua mãe tem um remédio em casa, mas você ir ao médico é mais eficiente do que. Então a gente sabe que muitas vezes parte da enfermidade está aqui no psicológico. Ah, tá, porque Então, eu falo uma coisa dessa, porque é o seguinte, o cara quando entra lá no hospital e põe lá a medição de pressão, tem gente que não tem pressão alta Não e aqui tem. tá lá. E o pessoal já... Fica nervoso, dá só de estar ali na frente de um médico. Então, assim, o que a gente tenta, Marquinhos? Justamente a nossa equipe de pré-atendimento, né, que faz o concierge, que faz o primeiro atendimento, ela busca justamente isso, passar esse conforto, passar essa humanização, porque o paciente está distante, ele não está ali sentado, né? Então, a gente tem que ter um esforço maior justamente para prover esse atendimento humanizado. Então, a gente trabalha muito firme em cima disso. O paciente entra ali,
E toda a nossa equipe de pré-atendimento, todos os nossos médicos, eles têm consciência disso. E é legal, Marquinhos, acontecem alguns fatos muito interessantes lá. Nós temos hoje o PA e temos as especialidades médicas. E a gente tem alguns médicos nossos que o paciente passa pelo PA, né? E o PA é rotativo. Ele clica ali e a gente não sabe qual médico que vai atender. E aí tem alguns pacientes que, quando chama, ele fala assim: tudo bem, aquela médica do cabelo preto, o olho assim e tal, ela tá de plantão agora? Aí a nossa equipe fala: olha, aqui funciona assim, é um plantão, tem vários médicos. Não é porque assim, eu queria ser atendido por ela. Aí nossa equipe: mas por quê? Não, porque eu passei por uma consulta um mês atrás e ela foi tão solista com a gente. Aí a gente começa a ter, Marquinhos, hoje um problema no PA, porque tem paciente que chama, tá ali com a sua demanda, mas ele quer ser atendido por um médico específico, justamente porque os médicos têm muito isso, de fazer o atendimento humanizado. Então ele acaba criando um certo vínculo com o paciente nesse sentido. Então, Marquinhos, hoje tudo tem que ser humanizado, né? A gente já está vivendo um mundo aí muito frio, então a gente tem que investir pesado nisso. Então, é assim, agora falando um pouco para o corretor, né? Até agora a gente tratou bem, falou bastante de telemedicina, de produto novo, Casa de Saúde, e aqui eu vejo uma oportunidade de business para esse corretor. A gente, como assessoria, tem que levantar esses negócios, esse mercado, essa coisa para eles, né? Para ele, corretor, né? E eu falo muito disso aqui, sempre estou tocando nesse assunto, em explorar um mercado que ainda está um pouco virgem. Por mais que as operadoras tenham o produto, não é um produto fim de venda. Mas aí, assim, agora com o produto Casa do Saúde ou com o produto Click Life, se o corretor for lá, o Click Life, eu quero tratar sobre um produto de telemedicina, né? A Casa do Saúde pode ajudar nisso? Sim, sim, claro. Um produto específico de telemedicina. Marquinhos, telemedicina hoje se adequa a absolutamente qualquer negócio. Por quê? Todo mundo precisa de saúde. Então, se a gente estiver falando de uma empresa de 5 funcionários a uma indústria de 2.000, eles precisam de saúde. Então, a gente tem hoje, Marquinhos, um trabalho muito focado. A nossa empresa hoje, ela foca muito no B2B, que é o business to business. Então, a gente foca muito em vender serviços de saúde para empresas. Mas a gente está justamente nessa parceria formatando um produto que vai se adequar também ao consumidor final, que é o famoso B2C. Então hoje a gente tem absolutamente todos os tipos de produtos dentro da telemedicina. E não só, Marquinho, a parte de telemedicina humana, tá? A Click Life também tem a parte de telemedicina veterinária. Não é o foco nosso aqui, mas é importante citar. Nós estamos agora, Marquinhos, lançando um produto novo que é focado especificamente na NR1, que vai ser lei, né? Já é lei a partir de maio, salvo engano, do ano que vem, vão começar a haver fiscalizações. Então a gente já tem um produto focado na NR1. Então a gente está hoje preparado, Marquinhos, para atender absolutamente tudo ligado à parte de saúde. E um projeto novo que nós vamos trazer para cá, para Ribeirão, para o nosso projeto do Casa do Saúde, parceria com a Click Life, que são as cabines de telemedicina. Essas cabines, Marquinhos, são a coisa mais sensacional que eu já vi. Por quê? É uma estrutura pequena, então ela pode ser instalada em shopping, ela pode ser instalada em supermercado, em posto de gasolina. A gente está desenvolvendo agora um projeto com a Federação dos Transportes do Estado de São Paulo para colocar essas cabines no Graal. O que é a cabine? Você vai entrar numa estrutura, é tipo uma cabine de telefone, aquelas inglesas, né, fechadinha. Você fechou a porta ali, Marquinhos, você vai tocar na tela. Ela já vem preparada com alguns equipamentos que medem a pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura e oxigenação sanguínea. A gente está agora trabalhando para ela oferecer também a glicemia. É um modelo novo que é não invasivo, ele vai medir sua glicemia sem precisar fazer aquele furinho. Ela vai pegar também em breve altura e peso. Entrou na cabine, você pisou ali, ela já vai pegar seu peso. Um sensor no teto vai medir sua altura e você já vai entrar com o médico. Qual que é a vantagem, Marquinhos? Hoje, muitas vezes, o médico fica inseguro de fechar o diagnóstico porque falta ali uma PA, né? Como é que está a pressão desse paciente? Como é que está a temperatura desse paciente? Com a cabine, Marquinhos, essa resolutividade nossa, que é 93%, isso vai subir. Eu tenho certeza que nós vamos bater quase aí os 100%. Então, é um produto que a gente vai trazer para cá também. Então, o beneficiário desse produto novo, Marquinhos, nós vamos espalhar cabines aqui em Ribeirão. Tô passando mal, tô aqui no shopping, tô aqui num shopping na Zona Sul, na Zona Norte. Eu vou entrar nessa cabine, fazer uma consulta, sair dali com a minha receita,
passar na farmácia e ter o meu problema de saúde resolvido. Então a Click Life hoje tem solução, Marquinhos, para absolutamente tudo ligado à saúde. Legal. Então, assim, o corretor que tá vendo a gente aí, chama a Casa de Saúde, a gente senta, monta um projeto, estrutura para alguma empresa, né? Para alguma empresa. Ah, Marco, eu tenho uma empresa lá de 1.000 funcionários e o cara quer uma traz que a gente faz um bem bolado. Desenha isso aí, Marquinhos. É Justamente. totalmente flexível. Hum. Quando você é o dono da sua própria tecnologia, você pode fazer absolutamente tudo que você quer, né? Você ganha essa versatilidade. Então, o que a gente está aqui para oferecer, em parceria com a Casa de Saúde, é justamente isso. A gente quer que o corretor... Porque assim, Marquinho, o corretor, por que ele é importante? Nós não temos braço para chegar em todos os lugares, né? Por mais que a gente tenha equipe de venda, equipe online comercial, o corretor, na minha visão, ele tem um papel importante porque ele passa a credibilidade. Quando você recebe um corretor, assim, as pessoas ainda, porque quem contrata saúde, Marquinho, ainda, são pessoas de 30 anos para cima. É aquela geração que eu citei no início, que ela ainda é meio desconfiada. Então, quando você entra num site, eu vou falar por mim, tá, Marquinhos? Eu talvez tenha dificuldade de contratar um negócio que é meio telemedicina, como que isso funciona? Mas peraí, tá. Agora, se eu recebo um corretor na minha casa ou no meu trabalho, ou eu estou passando em algum local, eu tenho contato com esse corretor, puxa vida, eu tenho alguém ali para me explicar. E o corretor pode fazer uma demonstração. Olha, vamos mostrar para você como funciona. Você vai clicar aqui, você vai baixar o aplicativo. Então, o corretor, ele passa essa credibilidade. E eu tenho certeza que a equipe do Casa de Saúde é altamente qualificada para oferecer esse tipo de serviço. E não somente isso, Marquinhos. Um diferencial que eu vejo e que põe vocês na vanguarda do mercado é que vocês não estão vendendo simplesmente um produto. Vocês estão prestando uma consultoria. Eu acho que vender plano, Marquinhos, qualquer um vende. Até eu, se pegar ali o manual do Bradesco, da Unimed, eu vendo. Não tem muito segredo. Agora, você fazer uma consultoria, eu acho que isso é um grande diferencial. É entender aquilo que a pessoa precisa e oferecer o produto que vai se adequar àquilo que é a realidade dela. Que eu acho que falta hoje. Tem gente aí que tá pagando, Marquinhos, plano de saúde com helicóptero. Não precisa. Tá pagando caro, pode reduzir por uma coisa que vai atender, né? Então, eu acho que o trabalho do corretor é fantástico nesse sentido. E assim, o futuro não está lá na frente, já está agora aqui. Então, a gente falando disso, de telemedicina, da possibilidade do corretor ter um produto na mão dele, bem simples, para aquele lead que ele não conseguiu colocar o plano de saúde ou seguro-saúde, ou para aquela empresa que deseja ter um negócio para atender aquele funcionário na hora que ele está lá dentro da empresa, em vez dele sair de dentro da empresa, a gente pode colocar lá numa média empresa, Sim. em uma cabine dessa. Hoje O cara nós vai lá, temos faz já, a nota. Marquinhos, eu não posso citar os nomes porque a gente tem isso em contrato, mas aqui na região de Ribeirão Preto, nós temos uma grande indústria de alimentos, grande mesmo, eles têm mais de 10.000 funcionários, que nós temos uma cabine lá dentro, nós temos uma grande empresa da área têxtil, também aqui na região de Ribeirão, que tem uma cabine dentro. A gente está implantando agora essas cabines em parceria com o Graal. A gente vai espalhar isso daí pelo Brasil todo. Então, assim, Marquinho, é um diferencial enorme. É um novo negócio, eu falo assim, é um novo negócio, é um jeito diferente de tratar de plano de saúde. A gente, assim, tá na vanguarda tentando, assim, levar isso para o corretor, na ponta, né? É lógico que a gente vai ter o produto aberto para o corretor vender, mas desde que faça um projeto, um negócio bem formatadinho. E, assim, é uma coisa que não é futuro mais, acabei de falar. Não é, Marquinhos. É agora. Ele já chegou e é possível fazer, a gente tá tratando aí. Totalmente possível, Marquinhos. E assim, você que está aí assistindo esse podcast, não deixe de procurar o Casa de Saúde, porque você tem muitas oportunidades ali. A telemedicina é uma delas, né? Eu tenho certeza que o Marquinhos tem todo um portfólio de produtos que você pode oferecer. E voltando a falar de novo, Marquinhos, saúde todo mundo precisa. Tem alguns ramos, tem algumas áreas de mercado que não tem como dar errado, né? Por exemplo, alimentação, todo mundo tem que comer. Se você fizer um bom trabalho, você montar uma boa estrutura, você vai ter sucesso. Vestuário, todo mundo tem que se vestir. Se você tiver uma boa estrutura, você vai ter sucesso. Saúde, Casa de Saúde está aí há tantos anos no mercado. Por quê? Porque oferece um bom produto, uma boa assessoria, uma boa consultoria. E agora, trazendo esse produto também de telemedicina, aumenta o leque de possibilidades e justamente naquilo que a gente falou. A gente tem um público, Marquinhos, gigante. Hoje no Brasil, somente 25% das pessoas têm plano de saúde.
Então nós estamos falando aí de 75% da população que está no SUS e que muitas vezes não quer estar no SUS, mas também não tem condição de arcar com um plano de saúde que a gente sabe que é um custo mais alto. Então nós estamos falando aí talvez de 170 milhões de brasileiros, né? Não sou bom de matemática, mas talvez seja isso aí, que estão aí para a gente alcançar, Marquinhos. E a telemedicina vem justamente como uma alternativa muito boa. O Elimane, a gente falou do presente, né? Que está acontecendo agora. E o que você pensa aí de inovação na área de saúde, ou seja, a telemedicina, para os próximos 5 anos? Em 5 anos, a telemedicina fez assim, pum, Sim. né? Vamos pensar, nós estamos em 2025, 20 ela Cor- apareceu, acordou ali, estava lá, 22 ela regulou, né? Tá E consolidada agora. consolidada, tudo certo. Mas vamos pensar para 5 anos aí. Sim. Vamos imaginar, o que você imagina disso aí? Marquinhos, parte do que eu imagino, eu até falei aqui, é justamente a gente ter a telemedicina conectada com outras tecnologias, Hum, tá? A gente está trazendo agora, eu vou fazer mais um spoiler aqui, nós estamos trazendo um dispositivo que é um relógio, né, que o paciente fica com ele no braço e esse relógio fica monitorando a saúde desse paciente 24 horas por dia. Então, a partir de um determinado tempo, creio que talvez em alguns meses, esse paciente ele não vai simplesmente procurar uma ajuda quando ele estiver precisando. A gente já vai conseguir alertá-lo de que, olha, sua pressão não está legal, já tem vários dias que você está oscilando a sua pressão, sua glicose, enfim, a gente vai ter mecanismos para conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vai trabalhar para antecipar problemas. Eu acho que a telemedicina vai vir muito nisso, porque telemedicina nada mais é que tecnologia, Marquinhos, né? Porque assim, a medicina já existe há milhares de anos. O que nós fizemos? Colocamos ela dentro de uma estrutura que envolve tecnologia. Então a gente vai conseguir trazer a saúde para bem pertinho, para o dia a dia da pessoa. A gente que é homem, Marquinhos, a gente preocupa com saúde quando a gente está doente, né? E geralmente é porque a mulher, a mãe, fala, ó, vai pro médico, senão você vai morrer, porque a gente se deixar fica em casa e morre. Então, a gente vai passar a oferecer, e eu creio que nos próximos 5 anos isso vai acelerar muito, justamente esses dispositivos que vão se conectar, vão se interconectar, de maneira que você consiga ter ali em tempo real indicativos de como que está a sua saúde. Né? Eu acho que hoje muitas pessoas às vezes acabam enfrentando uma situação difícil por falta de prevenção. Né? Então, na minha visão, Marquinhos, em 5 anos a telemedicina vai estar muito interligada, interconectada e difundida. Né? Eu acho que quem não teve contato ainda em algum momento vai ter, e eu espero que tenha contato por meio da Click Life, para você ter uma experiência realmente de saúde, não é simplesmente uma consulta médica. Então, os próximos 5 anos, a tecnologia hoje dá saltos muito grandes, né, Marquinhos? Antes você demorava aí anos para você ter uma tecnologia nova. Hoje é questão de dias, né? Sai uma tecnologia daqui a um mês, vamos pegar a inteligência artificial. Desde que eu tô por dentro disso aí, já o chat GPT está no 5 já. Parece que todo mês sai um novo. Então, a telemedicina está seguindo essa tendência. Então, a tendência realmente é a gente gerar essa interconectividade de maneira que a gente possa cuidar mais ainda do paciente. Ô, Elimane, é que sim, a gente chegando ao final aí, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A conversa foi muito legal, você vê, passamos aí 1 hora conversando Batendo papo. e bem interessante. Sim, quero que você deixe o seu recado final aí para o pessoal. A Casa do Saúde, hoje, como parceira Click Life, parceira Casa do Saúde, assim, está muito feliz com isso, né? E eu digo isso também pro corretor de seguro que está escutando, que isso aí é uma parceria que vai ajudar eles no final. Mas deixa o seu recado aí, mano. Fala, assim, dá de você com o caso de Sim, saúde, sim. de você com o mercado, deixa aí seu recado. E assim, muito obrigado pela presença aqui. Marquinhos, eu quero agradecer esse espaço, né? Eu sou um entusiasta de tecnologia, sou entusiasta de telemedicina e o meu recado para as pessoas é justamente isso: abram a sua cabeça para o cuidado com a saúde por meio da tecnologia, né? A tecnologia está aí, não tem como ignorar. Então, assim, se você até então não tinha despertado para isso, tenha uma experiência com a telemedicina. Você vai ver o tanto que é excepcional. Procure cuidar da sua saúde, né? A gente está ali na Click Life sempre à disposição. Vocês podem nos achar aí em rede social, site, por meio do Casa de Saúde. Você que é corretor, abra sua mente para esse produto novo que está chegando,
que não é novo, na verdade, ele já é antigo, mas que agora a gente está começando a popularizar por meio dessa parceria com a Casa de Saúde. Então, a minha mensagem é essa, Marquinhos. Cuide da sua saúde. Né? Você que é pai, você que é filho, que é esposa, as pessoas te amam e se preocupam com você. E a telemedicina é justamente um caminho para você cuidar da sua saúde, para você se prevenir, para você, enfim, ter qualidade de vida. Né? Antigamente a expectativa de vida das pessoas era 55, 60 anos, hoje já está batendo em 80. E por que que a gente não pode chegar até 100 com qualidade de vida? E a telemedicina vem para isso. Né? Você tem um médico de bolso, olha que privilégio que você tem. Antigamente o acesso à saúde era complicado, você tinha que deslocar. Hoje você tem um médico na palma da sua mão. E a Click Life veio justamente para trazer essa facilidade. Obrigado, Elimane. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Aproveita para inscrever no canal, curte aí. E assim, em breve, o produto Casa de Saúde está no ar aí com a Click Life. Beijão no coração, fique com Deus. Tchau, tchau.